abençoe, irmãos. Amém? Vocês estão vivos mesmo? Deus abençoe, pastor Shorn. É um prazer te conhecer. Eu creio que Deus nos dará graça para mais uma vez aprendermos juntos alguma coisa. Sempre Deus tem um pão para nós. É pão para os filhos. A palavra é pão para os filhos. Estamos aqui para comer. E eu vou ler deste pão da vida, Apocalipse 10, 7. Eu creio que é muito importante, porque é a escritura do dia. Eu quero comer pão da hora. E até a escritura tem que ser da hora, do dia, para poder nos alimentar. Na verdade, tem muitas escrituras que cumprem neste dia, no dia que Deus mandou um profeta. E a gente vai meditar um pouquinho nisso. Apocalipse capítulo 10, o versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Senhor Jesus, o homem é um mortal. A única coisa que temos que fazer é humilhar debaixo da onipotente mão do Senhor, para que no tempo certo o Senhor possa exaltar cada um que pertence a este corpo místico. E estamos certos que o Senhor está aqui para nos ajudar. Não porque estamos aqui, mas porque a sua palavra está aqui. A sua palavra, ela é verdade. E estamos aqui por causa desta palavra. Fale conosco, limpa-nos, tira qualquer coisa má da nossa vida, para que possamos, ao ministrar para o seu povo, estar certo que aquele sangue que uma vez foi vertido para apagar nossos pecados, já fez uma asepsia geral na nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar hoje de coisa mais simples. Pode que você que não conhece ainda a mensagem do profeta e está nos visitando, pode não ser simples para você. Mas é simples porque a forma de explicarmos isto para você vai te ajudar. Vai ser na simplicidade como Deus mandou a revelação para nós nesse tempo, quando mandou um profeta simples, com uma mensagem maior que todas as mensagens que já apareceram, não no nosso século, mas no mundo. Tudo que tinha que ser revelado só poderia ser revelado nos dias do sétimo anjo. Então eu quero falar sobre a importância do sétimo anjo. Para mim, é a maior coisa que Deus fez. Quando se fala em salvação, se fala em Jesus Cristo. Quando você está falando em revelação de mistérios, se fala na importância que Deus mesmo deu a este profeta para o tempo final. E não podemos negar nada disso. A glória não é do homem, não é de William Branham, não é de nenhum de nós. Eu sempre digo, eu só repito o que disse o profeta, porque se eu falar uma coisa a mais do que diz o profeta, eu estou errado, e se eu deixar de falar uma coisa que ele falou, também estou errado. É como a Bíblia, se eu aumentar a Bíblia, eu estou errado, mas se eu não pregar o que a Bíblia diz, também estou errado, e a minha parte, o meu nome será arriscado da árvore da vida e da cidade santa. Então, compensa saber o que estamos fazendo e o porquê
estamos aqui para esta meditação. Falando sobre a importância do sétimo anjo, você vê que Paulo foi um grande profeta, mas ele não podia fazer nada sobre os mistérios. Ele podia pregar que Cristo é o mistério, mas ele não podia revelar aquele mistério. Até isto foi guardado, reservado para os dias da voz do sétimo anjo. Porque eu creio nessa Bíblia. É a Bíblia que diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. E seria cumprido nos dias da voz do sétimo anjo. Seria revelado, desvendado todo o mistério nos dias da voz do sétimo anjo. Então, se a pessoa não dá importância ao que Deus dá, pagará, sofrerá o juízo por não importar com o que Deus importa. O próprio Deus escondeu mistérios do próprio Filho quando ele esteve em carne, porque está escrito em Mateus 24, versículo 36. Que aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, até este mistério seria dado a conhecer. Porque não era para outro dia. Deus reservou isto para a última era, último anjo, último selo, último trovão. Ele esperou todo esse tempo. Deus tem paciência. Aguardou até que manifestasse este anjo. Agora, William Branham não é um anjo que manifestou por ele próprio, dizendo, eu sou anjo. Ele mesmo em suas mensagens nunca diz, eu sou esse anjo. Ele sempre diz, nos dias da voz deste anjo, quando este anjo vier, terminará o mistério de Deus. Mas ele nunca diz, eu sou este anjo. Quem tem que dizer quem é este anjo é quem ouve a mensagem e crê. Aí você vai dizer quem é este anjo. Então eu sei, você sabe quem é este anjo. Se fosse Lutero, eu diria Lutero. Mas Lutero só trouxe uma pequenina parte, que era a reforma. Wesley, mais uma partícula, a santificação. Os pentecostais, mais uma partícula, a restauração dos dons. Mas Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então não é uma parte, mas junta-se todas as partes que todos os mensageiros não conseguiram entregar para o povo. Você ajunta todas estas partes, desde Paulo até o sétimo anjo. Ele está incumbido pela Escritura de entregar todo o mistério, trazer para nós toda restauração. Quando cada um trouxe uma parte, mas Deus deixou para todas as partes serem reunidas em um todo para os dias da voz do sétimo anjo. Quando ele estivesse na terra, ele restauraria tudo, e eu sei que ele restaurou tudo. Agora, se você ficar esperando sobre a condição do tempo, mas o que é que ele restaurou aqui? Não estou vendo nada. E você nunca vai ver, porque Deus restaura é seu povo. Deus está restaurando todas as coisas para o seu povo. E quem não entende aquelas coisas, porque não pertence àquele povo. Porque Deus está restaurando para aquele povo todas as coisas. Tudo que foi perdido durante as 7 eras da igreja, Deus prometeu, eu vou restaurar isso no último dia. Então eu creio que tudo está restaurado. Nos dias do sétimo anjo, tudo seria revelado, que é o mistério. Porque eu tenho dito, os segredos, os mistérios da Bíblia, resume somente em um mistério, que é o mistério. Primeiro selo, parágrafo 33, o irmão Branham diz claro
sobre a mensagem do sétimo anjo. E exatamente nesses dias da mensagem do sétimo anjo é que revelaria o mistério nesse tempo final. E é o ministério do sétimo anjo, que é o segredo de toda a Bíblia. Está escrito lá, 1 selo 33. Os mistérios de toda a Bíblia ele não diz são. Os mistérios de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Então, para mim, é uma mensagem importante. A importância deste ministério. Poderíamos falar a importância deste homem, mas o ministério é Deus. Mas tinha que estar num homem. E você glorifica a Deus num homem. Glorifica a Deus numa carne. Você louva a Deus porque mandou um homem. Porque sempre, até os judeus enganaram porque achavam que aquele homem que estava na terra não podia fazer nada, que era Jesus. Porque eles não viam nada. Um homem de pés empoeirados, esse homem tem alguma coisa? Um homem magro, nós vemos os seus ossos, contamos os seus ossos, ele é alguma coisa? Um homem que é cuspido pelos outros, que é empurrado pelos outros, ele é alguma coisa? E era. Mas os judeus pensavam que ele não era. E ele era Deus encarnado. Então, cada vez que Deus traz a revelação de algo importante na terra, é porque Deus está escondido naquele alguém. Você procura na Bíblia todos os profetas tremendos como João Batista, que Jesus chegou a falar, que entre os nascidos de mulher não houve um como João Batista. Quando você chega aqui na sétima era da igreja, você tem que saber que tinha um mensageiro que pregaria para nós, dentro da sétima era, que é a Laodiceia, tiraria um povo dali de dentro para formar a era do Filho do Homem, a era da noiva. Irmão Brando dá vários títulos para esta era, porque não existe eras da igreja depois de Laodiceia. Acabou. O que tem depois de Laodiceia é a era do Filho do Homem, que saiu de Laodiceia. Esta era da noiva saiu de Laodiceia. Então nós temos muitas coisas cumprindo nesse tempo em que estamos vivendo. Foi passado por alto dos próprios americanos, gente boa, que conviveu com a manifestação de Deus encarnado. Teve momento que a própria irmã Meda, uma esposa exemplar, que é difícil encontrar talvez uma no mundo como aquela, porque eu sempre repito isso. O irmão Brana diz, com a mão nesta Bíblia nós nunca discutimos. Era uma esposa exemplar. Um dia ela falhou um pouquinho só de bater a porta, adquiriu um quisto e foi preciso muita oração. Até que Deus chegasse com a palavra falada ao seu profeta e desse um fim naquele tumor. Foi preciso. Uma mulher que, ao meu ver, para a era que vivemos, também tinha alguma coisa a ver com a igreja. Como eu creio que a irmã Ratmuser tinha a ver com a igreja. Como eu creio que aquele casalzinho pobre que o irmão Brana casou, tinha a ver com a igreja. Porque é simplicidade, singeleza, obediência, temor a Deus, e não buscando grandes coisas. Uma viúva como a irmã Ratmuser não buscou grandes coisas, mas ela esteve diante de $1 milhão. Ela diz, eu quero a salvação dos meus filhos. Será possível, irmão Brana? Então, Deus escolhe gente desse tipo, porque se encontrasse um apertado na vida como qualquer um de nós, a primeira coisa era $1 milhão que nós iríamos pedir, para causar bastante inflação. Mas quando você tem o Espírito Santo, você esquece do $1 milhão. Quando você tem o Espírito Santo, eu vou falar uma coisa que é meio pesada, mas quando você tem a terceira etapa, você esquece até que a cura divina de uma pessoa é tão importante. Porque a cura divina da irmã, da Edith, irmã da irmã Ratmuser, era importante, mas ela não viu importância naquilo.
Ela viu importância na salvação de seus 2 filhos. Você tem que olhar para Jesus Cristo, cura perfeitamente. Eu creio porque Ele é o mesmo hoje como Ele foi lá atrás. Ele não mudou, Ele é curador, Ele é salvador, Ele liberta, Ele abençoa, mas Ele tem muito mais coisa do que isso para nós hoje. Porque se não tivesse, Ele não tinha mandado o que Ele prometeu mandar, um profeta. Quando Ele mandou, é porque Ele tinha muita coisa. Olha, vocês têm uma riqueza em mãos, vocês têm uma riqueza guardada em casa, lá na gaveta, você tem uma riqueza em mensagem, em pregações, você tem fitas do profeta, é a maior riqueza que você tem, porque ao ler aquilo não faz você idolatrar irmão Branham, mas faz você reconhecer, porque idolatrar é uma coisa, reconhecer a posição daquela pessoa, como Deus reconhece, é outra coisa. Eu não quero dar ao irmão Branham uma coisa que Deus não deu, mas eu não quero reter do irmão Branham uma coisa que Deus também não reteve. Se Deus deu para ele, eu quero dar. Não posso tirar isso. Eu disse aqui em Criciúma, esses dias, porque a preocupação é que Deus está na igreja. E todo mundo aceita Deus na igreja. Deus na igreja, Deus em morte. Deus está em você. Deus está em mim. Então eu pulo, eu grito, aleluia, Deus está em mim. Deus em morte. Eu sou Deus em 2 pés. Aí eu creio. Aleluia, eu sou Deus. Você chega em casa e diz para sua esposa, eu sou Deus em 2 pés. Se você fez alguma coisa errada, o quê? Sou Deus em 2 pés. Deus em 2 pés. Agora eu posso dizer que eu sou Deus em 2 pés e não posso dizer que o irmão Branham era Deus em 2 pés? Antes de Deus estar em 2 pés num profeta, Ele não pode estar em 2 pés em mim e em você. Deus não pode estar em 2 pés na igreja antes que Ele esteja no homem no qual Ele enviou para ser sua manifestação em carne naquele dia. Quando Ele manifesta naquele dia, você tem que ver, Deus está numa carne. Aí depois você extrai tudo que Deus fez naquela carne para a sua. Tudo que Deus deu para aquele homem, para você. Aí você vai ser uma igreja poderosa. Mas enquanto você não reconhecer a unção naquele homem, você nunca terá. Que o problema nosso é crer, Deus está em mim, e a esposa tem que crer, o marido tem que crer, os filhos têm que crer, o vizinho tem que crer, Deus está em mim. Eu deixo até de falar um pouco que Deus está em mim, para me mostrar que Deus esteve num homem aqui na terra, ele já partiu, e muitas vezes nos seus dias as pessoas não perceberam que Deus estava andando em 2 pés, eles não perceberam, diz, no tempo que Jesus veio na terra, o que Ele fez? Ele andou de jumento, mas agora Ele andou de avião. As pessoas falam, como? Sim, quando Ele veio na terra, há 2000 anos atrás, Ele andou de jumento. Mas agora não, andou de carro, andou de avião. O carro do ano. Entende? Agora, era Deus em 2 pés. E você é a mesma coisa. Se você não crê que foi lá, não espere que seja você, porque não vai ter nada para você. Primeiro você tem que honrar a quem Deus honrou, para depois aquilo descer sobre você. Senão nada vai descer sobre a sua vida. Deixa isso escapar de você para um servo de Deus. Aí depois você tem que ver Deus ao seu lado, Deus em alguém, na sua casa, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, no seu pai. Aí fica mais fácil para depois ver Deus em você. Porque se você não consegue ver Deus em você, alguém precisa de ver. E é difícil a gente ver Deus na gente. É difícil, você pensa que é fácil? Olha, por mais que eu ore, não vai adiantar nada. Eu posso jejuar, não vai adiantar nada. Eu continuo ainda com dificuldade. Como é que eu faço para ver Deus em mim? Eu não consigo, eu luto. Mas eu luto para poder viver esta vida que estou vivendo, você viver esta vida que você vive, mas ainda você tem dificuldade para ver Deus em você. Você precisa de um irmão, de uma irmã, alguém que tem percepção e visão espiritual, para olhar e dizer, oh meu Deus, como o Senhor está naquela irmã, como o Senhor está naquele irmão. Entende? Você precisa de alguém, porque quando você começa a ver muito Deus em você, você mesmo ver Deus em você, você já começa a dar problema para os outros. Você até não pode, Deus permite que a gente não veja, Deus permitiu que o irmão Branham não viu nem nele o 7º anjo.
Deus permitiu. E ele ficou pregando a vida inteira. O sétimo anjo vem, revelando o sétimo selo. Ele ainda estava falando, nós estamos aguardando essa grande pessoa. E o ministério que eu tenho pode servir como alicerce para quando ela vier. E era ele mesmo. E alguém estava ali querendo entrar naquela brecha. Mas era ele mesmo. Era a simplicidade. Era não ver em si, mas eu vi nele. Você viu nele. É isso que manda para cada um de nós. Amém. Agora, a gente pode discorrer nesse pensamento muito tempo, mas eu quero apenas alguns pontos mostrar para você a importância de um profeta. É tão tremendo um profeta para mim, hoje, que eu fico feliz. Eu não importo com nenhuma crítica. Deus sabe. Não gosto nem de falar que os outros me criticam, porque eu não sou digno nem de crítica. O pessoal está me criticando, eu estou sendo elogiado. Estão me criticando. Isso é elogio para mim. Crítica para mim é elogio. Nós temos que pensar nisso. Crítica não é para me desfazer. Crítica é para me elevar. Porque é quando me abaixa que eu subo. É quando eu sou pequeno que Deus me faz grande. Então eu tenho que ser agradecido a Deus. E se alguém me critica, eu tenho que parar e ver, será que ele está criticando verdadeiramente? Será que é com sinceridade? Que está me criticando mesmo? Porque a crítica deles faz eu subir mais um pouquinho. Não importe com isso. Isso não faz mal, faz bem. Não importe com nada dessas coisas. Eu tenho aqui coisas que eu quero falar para vocês, até repetidas vezes, mas tenho que falar. Eu gosto dessas coisas e eu creio assim, quando nós aceitamos o profeta, eu aceitei lá em 1973, que eu criei que tinha um profeta na terra. Eu não sabia que tinha, mas o dia que eu fiquei sabendo que tinha um profeta na terra e que ele fez muitas obras e que tinha uma mensagem, e eu comecei a ver aquilo pela própria Bíblia e criei no profeta. Eu não sabia que o batismo era em nome de Jesus Cristo, aí criei no batismo. Eu vi tudo na Bíblia porque foi através do ministério de um profeta que isto começou. Irmão Brana começou com Atos 2:38, entende? Mas o irmão Brana começou com Atos 2:38, mas ele não ficou só em Atos 2:38 a vida inteira. O irmão Brana começou com Atos 2:38. Quando ele terminou com o maior mistério, os 7 trovões. Porque os 7 trovões não é para o 8º, não é para 6º, os 7 trovões, mas nos dias da voz do 7º anjo. Por quê? Porque a relação de mistérios está escrita em Apocalipse 10. E na festa das trombetas, o irmão Brana diz que o 7º selo é Apocalipse 10. Então a pessoa fica com dificuldade. 7º selo é Apocalipse 10? Espera lá. Apocalipse 8 que é o 7º selo. Na Apocalipse 8 está falando sobre o 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Está falando, mas não está revelando. Então, o 7º selo não é Apocalipse 8. Apocalipse 8 é um anúncio do 7º selo, do que ele vai ser. Quando você lê Apocalipse 10, está o 7º selo, em Apocalipse 10. Agora procure quem é o 7º selo em Apocalipse 10. Vai no parágrafo 152 do 7º selo, quando o irmão Brana diz que aquele 7º anjo espiritual, daquela pirâmide de anjos que vieram da eternidade, e o irmão Brana diz que cada anjo daquele representa um mensageiro das eras da igreja. Então aquele 7º anjo, daquela constelação de anjos, representava o William Branham, aquele 7º anjo daquela constelação de anjos, representava o irmão Branham. E o irmão Branham diz que aquele 7º anjo, no parágrafo 152 do 7º selo, ele diz, aquele 7º anjo é quem tinha o 7º selo. Logo no parágrafo 201 do 7º selo, ele diz, aquele anjo voou para mim. Gente, mas combina tanto essas escrituras, essas mensagens, esses parágrafos, isso combina tudo, que ele mostrava, era aquele anjo, depois ele contou na maior simplicidade, aquele anjo voou para mim.
Tem uma outra mensagem que ele diz aqui: aquele sétimo anjo passou quando eu estava tirando o carrapicho da barra da calça, da perna da calça. Ele passou e me arrebatou. Fui levantado no ar. Aquele sétimo anjo, tudo tinha a ver com ele. Agora, eu quero perguntar uma coisa: tenho eu um anjo para me levar para cima? William Branham teve. William teve um anjo que passou no Monte Pôr do Sol, passou a mão nele, e no parágrafo 201 ele fala isso. Eles me tomaram, ali ele fala no plural, que era o sétimo, mas tem outra mensagem que ele diz que foi o sétimo anjo. Eles me tomaram e levaram-me para junto, dentro daquela nuvem formada por eles mesmos. E aí eu fico perguntando: tem eu um anjo para me arrebatar? O irmão Branham diz: fui levantado. Fui levantado. Quem foi que o levantou? Ele tinha um anjo para levantar, porque o anjo dele estava lá em cima. Se você tiver um anjo lá em cima, ele vai te levar. Você tem que ter um anjo lá em cima. O irmão Branham mesmo diz que cada um de nós temos um anjo. Agora preciso de ver de onde é esse anjo que eu tenho. Se eu sou materialista, se eu estou em busca só de coisas do mundo, eu tenho um anjo na terra. Meu anjo não vai me levar para outro lugar, senão só para carro novo, casa nova, isso e aquilo, dinheiro, mulher e fama. O anjo vai me levar para isso. Mas se o meu anjo for do céu, ele vai me levar para o céu, porque eu tenho um anjo lá em cima. Eu acho importante isso daí. A importância da mensagem do sétimo anjo, a importância do sétimo anjo, porque tem alguém ali que te representa. Irmão Branham pregou: Cristo te representa. Ele te representa. Mas o próprio irmão Branham diz: cada um de nós tem um anjo. E o irmão Branham diz assim: só os redimidos têm anjos. Somente os redimidos têm anjos. Você é redimido? Você é redimido? Somente os redimidos têm anjos. Eu já preguei essa mensagem, não sei onde está o parágrafo, mas eu tenho a fita disso daí. Somente os redimidos têm anjos. Irmão Branham diz claramente. Então todo redimido tem um anjo. Esse anjo é da eternidade. No dia do rapto você pode ficar sossegado. Porque nós não somos isso daqui. Nós temos um anjo. Entende? Desde que você nasceu de novo, o irmão Branham mostra isso na mensagem Perguntas e Respostas número 3, quando você nasce de novo em um corpo formado dentro desse corpo, a imagem desse de fora. Se você acha você feio, não vai ter jeito. É a imagem do de fora. O novo de dentro é a imagem do de fora. E ele está aqui dentro. Está aqui dentro, não formado por mãos, eterno nos céus. Mas se ele está nos céus, ele está sendo formado aqui dentro através do novo nascimento, porque enquanto não formar este corpo aqui dentro, ele não pode sair para o rapto. Ele não pode sair da terra. Para sair da terra, ele tem que ser formado. Nós não somos um aborto. O eleito não é um aborto. O eleito não é uma criança incompleta. O eleito é uma pessoa completa. Então, o novo nascimento te forma perfeitamente aqui dentro. Você vai vendo dia após dia uma mudança de vida. Um novo homem gerado dentro de você. Uma nova mulher gerada dentro de você. A imagem do de fora está ali dentro. A imagem do de fora. E você tem aquele eterno que vai vir tomar esse novo nascimento. A única coisa que aproveita na minha vida é do novo nascimento a maturidade espiritual. É o que aproveita na nossa vida. É isso daí. E nós temos que dar importância a isto. E vermos esta formação, cada dia ser formado como um verdadeiro filho de Deus. Você está sendo formada através de lutas, de sofrimentos. Isso daí vai aperfeiçoando o nosso caráter até sermos igual o seu caráter. Termos a sua vida em nós. Olha, Deus não pode dar a vida dele para nós se nós não formos uma semente, um genes dele. Ele não pode dar a vida que é o Espírito Santo para mim e para você, se não formos uma semente, um genes que viemos dele. Então, isso daqui é importante, mas na hora e na era que você vive, se você não reconhece o que Deus está fazendo naquela era, é porque não és uma semente daquela mensagem do dia. Mas se é uma semente,
Olha, você não passará por alto esta mensagem. Deus falará com você. Não importa quão péssima foi sua vida, não importa quão errada e quão errado você foi no passado, aquele sangue que já nos purificou de todo o pecado, aquele que nem vai me perdoar mais, já me perdoou, aquele que não vai me limpar mais, já me limpou, porque Ele fez tudo isso por mim. Ele já me redimiu, Ele já intercedeu por mim. Eu não tenho que escravizar Deus lá num trono, dizer, fica aí orando por mim porque ainda não estou bom. Ele orou por mim antes. Ele sabia que Pedro ia pecar ali na frente e disse, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como faz o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, confirma teus irmãos. Agora, estas coisas têm que ter importância para a vida cristã. Gente, e ver a misericórdia de Deus. Você nunca pode pensar de uma pessoa só na desgraça, na derrota. Você pode pensar que ela está assim por causa da ignorância da mensagem que ela ouve. Mas o dia que ela crê naquela mensagem que muda a vida dela, que a transforma e que mostra para ela que ela não é daqui, ela veio da eternidade. E um período que ela passou aqui na terra, ela passou dando mau exemplo, ela passou dando mau testemunho, ela passou fazendo coisa errada, mas ela encontrou com Jesus como a samaritana encontrou com Jesus como o ladrão encontrou. O que pode acontecer com aquela mulher, com aquele homem? Há uma mudança, porque aqueles são pedras, e Jesus diz, Deus pode pegar pedras e suscitar filhos a Abraão. Não pensa, eu nunca gosto de pensar que eu sou bonzinho. Eu tenho que pensar que eu não presto mesmo. Porque a melhor coisa, também não vou ficar me autocondenando, eu tenho que saber, a maturidade espiritual vai te levar a isso. Para você não se iludir também, achar que é uma grande coisa, está superior a todo mundo, aí você não tem misericórdia de mais ninguém. Porque você já é muito grande. Mas o que Pedro fez foi isso. Pedro exaltou a si próprio acima dos discípulos, ao ponto de dizer, todos podem te abandonar, menos eu. Jesus deu uma olhada para ele e disse, sabe Pedro, que antes que o galo cante você já vai me negar, porque eu não gosto desse negócio não. Não gosto dessa exaltação sua, você achar que é só os outros que podem me negar, que você não vai fazer nada errado, então antes que o galo cante. E agora tinha que cumprir. Por causa de Pedro, Jesus deu uma palavra que Pedro tinha que cair, tinha que fracassar. Se Pedro não tivesse levantado e dito, menos eu, todos podem te deixar, menos eu. Se ele não tivesse dito isso, então Jesus não precisava falar aquelas palavras. Mas, se também Pedro não dissesse aquilo, eu não saberia, como eu sei hoje, pelo fracasso de Pedro, alcançar a vitória. Pedro fracassou e logo em seguida a misericórdia desceu sobre ele, porque Jesus já havia dito, eu orei por ti, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então nós temos que aprender a colocar essas coisas na hora que nós vivemos, quando o Cordeiro saiu do trono, quando a intercessão acabou, por esse motivo. Porque se o Cordeiro saiu do trono, acabou a intercessão, ou então eu estou perdido. Você está perdido se ele não orou por você, mas se ele orou por você, você pode pecar depois que ele falou aquilo e ele saiu do trono. Mas se ele já orou por você, pronto, você não está perdido e nem perdido. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aquilo é uma oração antecipada, uma intercessão antecipada. Ele intercedeu antes que Pedro falhasse. E eu não creio que Jesus vai orar para mim amanhã. Eu creio que Jesus já intercedeu por mim antes da fundação do mundo. E a queda que eu sofrer, o mal que eu sofrer amanhã, ou daqui a 100 anos se eu tiver vida. Já pensou bem, daqui a 100 anos eu estarei com 155. E se eu estiver por aqui, daqui a 100 anos, e eu falhar, eu tiver problema, eu sei de uma coisa, ele nem ora mais por mim, porque já orou. E sabe de uma coisa? Ele sabia cada segundo, cada fração de segundo da minha vida, mesmo de 100 anos daqui para frente. Ele já sabia cada coisinha que eu ia fazer. Ele orou para mim ali atrás e disse, está tudo pronto, tudo feito. Ele disse, mas eu vou cair ainda, vou ter problema. Olha, você pode cair, mas eu já roguei por você. Você cai, mas você levanta.
O problema é cair e não levantar mais. Você cai, mas levanta. Então, dê a mão para quem quer levantar. Se não tem ninguém que quer levantar, então não posso dar a mão. Mas se você quer levantar, a mão de Deus está aqui. Diz, tem misericórdia? Pois tem na mensagem da hora. A misericórdia de Deus saiu do trono de intercessão e está na terceira etapa. Porque o próprio Deus deixou o silêncio no céu, aquele silêncio tremendo lá no céu. O próprio Deus, ao sair de lá e descer no Monte Pôr do Sol, ele deixou um silêncio no céu. Mas na terra não. Na terra estavam as nuvens aí, aquela pirâmide de anjos, as máquinas dos Estados Unidos todas filmando, fotografando, e Deus estava aqui, enquanto ele deixou o céu por quase meia hora. Eu tenho tido uma luz para isso, se você tiver uma luz melhor, depois você me ajuda. Mas eu tenho uma luz para isso, que quando Cristo desceu no Monte Pôr do Sol, o irmão Branham diz que Apocalipse 10 é o sétimo selo, e Apocalipse 10:1 é o anjo forte descendo do céu. E o irmão Branham diz que aquele anjo forte é Cristo. Vocês sabem o que eu estou falando? Que o irmão Branham fala tudo isso aí. Não estou dando nem parágrafo. Mas você sabe, aquele anjo forte é Cristo que desceu do céu. Se ele desceu do céu, o céu ficou sem Deus. Por isso ficou em silêncio. Por quase meia hora, que era o sétimo selo, quase meia hora, e se você olhar o horário que desceu Cristo e foi formada aquela nuvem no Monte Pôr do Sol, foi das 18h10 às 18h30, quase meia hora, 20 minutos, quase meia hora. Ele apareceu no Monte Pôr do Sol e houve silêncio no céu durante aquele período. Ele estava aqui na terra manifestando o sétimo selo. E é por isso que ele pegou o sétimo anjo que estava na terra e diz, olha, para você receber isso, você tem que subir aqui. Pegou ele e levou ele lá para cima. O irmão Branham, depois de 2 anos, é que foi ver. Ele diz, um certo dia, virando aquela fotografia um pouquinho para a direita, você pode ver Cristo olhando para nós. Quando a ciência fotografou, a ciência não sabe nada que Cristo estava naquela nuvem. Muito menos a ciência sabe que o William Branham estava lá. Agora eu creio que o William Branham estava, por quê? Porque o William Branham diz assim no parágrafo 150, qual é a atração sobre a montanha. Ele diz que eles estavam fotografando aquele monte, do Monte Lemon ao Monte Pôr do Sol. Eles estavam fotografando e não viram quando estávamos flutuando no ar. Então, é ele que falou, e não viram quando estávamos, ele pôs ele no meio. Senão ele tinha que dizer, e eles não viram quando aqueles anjos estavam flutuando no ar. Ele diz, e não viram quando estávamos flutuando no ar. Agora, os Estados Unidos, olhando para tudo aquilo ali, não sabia o que era aquilo. Mas aí vem um profeta e diz, se você virar a foto um pouquinho para a direita, você verá Jesus Cristo olhando para nós. Jesus estava ali. Por que não foi visto William Branham? Porque William Branham era o sétimo anjo e a sua teofania estava lá, levou ele para lá. E sempre o profeta do dia, o mensageiro do dia, quando faz a sua obra, está escondido em Cristo. Quem aparece é Cristo e não ele. Entende? É por isso que esse homem que Deus usou aqui na terra foi tão simples, com tamanho poder, não tem nem cabimento o que desceu sobre o ser mortal. Como hoje mesmo eu digo, meu Deus, o que eu começo a ver dentro dessas mensagens e que não tem jeito dos outros refutar. É tão tremendo que como pode vir a um grupinho como nós, a um pastor insignificante como nós, como pode vir essas coisas para nós tomarmos conhecimento que eu tenho 33 anos de mensagem, 32 anos de mensagem e não sabia nada disso. Eu tenho que dizer que eu não sabia até 4 anos atrás. Eu não sabia nada disso. Agora, por que fiquei sabendo? Ouvi alguém? Não. Comecei a pregar, comecei a ver aquilo, está dando a mensagem, comecei a ver que a era de Laodiceia tinha terminado. Logo, quando eu vi que o Cordeiro saiu do trono, eu falei, pronto, agora o que eu vou fazer? O Cordeiro saiu do trono. Vi, a hora que eu li o primeiro selo e o intervalo, parágrafo 30, e vi o Cordeiro saiu do trono. Ele tomou o livro, olhei para o parágrafo 105 do intervalo, aquele Cordeiro converteu em leão. Foi pronto, aí sim.
Quando eu li o quarto selo, parágrafo 60, irmão Branham falando com respeito a Martim, e disse, Martim disse que quando o último eleito entrasse, a coisa seria revelada. Pronto, já me veio outra mensagem, o último eleito já entrou. Porque quando ele entrasse, que seria revelado. E foi quando William Branham foi adotado no Monte Pôr do Sol, é que a coisa foi revelada. Você sabe o que é Monte Pôr do Sol? Assim como você lê na Bíblia o Monte da Transfiguração, o Monte Sinai. E é por isso que William Branham veio e pregou a mensagem. Qual a atração sobre a montanha? Ou você pensa que o irmão Branham queria apenas que nós olhássemos para a atração do Monte Sinai, para a atração do Monte Calvário, para a atração do Monte da Transfiguração? Qual a atração sobre a montanha? Ele queria que nós entendêssemos a pregação. Qual foi esta atração? O que era aquilo? Ele dizia, é Deus vindo, é a luz do entardecer, estando no nosso meio. Era isso que ele queria que nós víssemos. Toda esta revelação está exatamente nestes livros. Amém. Deixa eu logo aqui, porque eu não quero prolongar muito. A importância do sétimo anjo. Você quer ver? Cada selo teve a sua abertura, você sabe disso. Cada selo teve a sua abertura pelo Cordeiro. O Cordeiro abriu cada selo dentro das 7 eras. Mas quando ele foi revelar os 7 selos, ele não era Cordeiro mais. Ele abriu, porque está escrito em Apocalipse 6, verso 1. E havendo o Cordeiro aberto, um dos selos. E cada selo o Cordeiro abriu. E o 7º selo chega e o Cordeiro, havendo o Cordeiro aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Era o Cordeiro abrindo o 7º selo. Só que o irmão Branham diz no 7º selo, só que não sabemos. Ele abriu, mas nós não sabemos o que é. E eu quero te mostrar por que o irmão Branham diz essas coisas. Ele abriu, mas nós não sabemos o que é. Parágrafo 26 do 3º selo e parágrafo 27. Deixa eu ver se eu consigo falar com vocês rápido aqui. E quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. Então, quando abriu o primeiro selo, ele pensou, aqui vai dizer, e sucederá que fulano de tal tomará o trono e fará isto e aquilo. Porém, quando surgiu, viu um cavaleiro sobre um cavalo branco que tinha um arco e depois de um tempo lhe deram uma coroa. Isso foi tudo. Deixa eu repetir esse início do parágrafo 26. Encontramos que não estava muito claro quando abriu os selos. O Cordeiro abrindo, não tem revelação. O Cordeiro abriu nas eras. Eles não sabiam o que era. Parágrafo 27 do 3º selo. Logo o Cordeiro abriu outro selo e saiu um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. Isso ainda era algo misterioso quando abriu. Eu quero que você entenda, abrindo e revelando. Abrindo é misterioso. Mas quando ele revelou, terminou o mistério. Mas quando ele abriu o selo, porque o primeiro selo foi aberto lá na primeira era. E aí vem o segundo selo, foi aberto na quarta era. O terceiro selo foi aberto na quinta era. Vai na mensagem que você vai encontrar o irmão Branham dizendo isso. O quarto selo foi aberto na 7ª era. E aí as pessoas tropeçam ali porque a noiva, ela é arrebatada no 4º selo. Por que o 4º selo? É o dia do profeta no 4º selo, que é a águia. Ele revela 3 para lá e 3 para cá. Ele revela os 3 primeiros e com ele o 4º selo, que é a era, daquela era. E o cumprimento do 4º selo terminará na grande tribulação. O irmão Branham diz isso. Ele abriu, cumpriu uma parte, está cumprindo uma parte dentro desse período que estamos vivendo, mas o restante só vai cumprir quando a noiva subir, diz o irmão Branham. Quando ela for arrebatada, então o diabo desce e se encarna naquele falso profeta e ele se torna a besta. Mas antes do diabo descer e encarnar no falso profeta, o Espírito Santo desceu primeiro e encarnou no profeta. Tem que se ver isso. Para depois, o diabo, quando vier encarnar no falso profeta, nós
já tivemos também a encarnação, que o Espírito Santo desceu e se encarnou na igreja, que é a esposa de Cristo, para poder tirá-la daqui. Sem isso ela não vai. Você não sobe sem este Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode levar para cima. É Ele quem te arrebata. Viva a mensagem dEle. Agora procure onde está o Espírito Santo. O Espírito Santo está na mensagem do dia. Qual é a mensagem do dia? Primeira e segunda etapa não é a mensagem do dia. Primeira e segunda etapa já criou bicho. Aqui você tem que ver, a terceira etapa é a mensagem do dia. Primeiro e segundo átrio, entra fica ali sobre a luz do sol, da lua, das estrelas, a escuridão. Essa é a vida do crente, turva, ali fora. Mas aquele que está no átrio interior já tem uma vida melhor, de castiçal, 7 lâmpadas, 7 eras da igreja. Mas como eu disse ontem, não vivemos mais sob luz de castiçal. Terminou a luz do castiçal, agora nós vivemos sobre a glória da Shekinah. Onde está a glória da Shekinah? Ela está atrás, onde Apocalipse 10 foi revelado. Onde estava o 7º selo? É ali que você entra, lá atrás. Ali você encontrou um repouso, um descanso. Ali o crente morto revive. Ali tem uma panela cheia de maná. O crente na terceira etapa não passa fome. Ele tem comida dia e noite sem parar. Ele se alimenta. Isso daqui é uma riqueza para mim. Mas onde eu encontrei? Lá atrás do véu. Apocalipse 10, 7. Como Jesus, quando morreu, o véu rasgou de alto a baixo. Isso mostrando que não foi auxílio humano, não foi sumo sacerdote, não foi ninguém que abriu de baixo para cima, mas Deus desceu e o véu rasgou de alto a baixo. Nesta era, Deus veio em Apocalipse 10 e rasgou o véu dos mistérios de cima a embaixo. Não é nenhum homem que abre de baixo para cima, é Deus que rasgou o véu dos mistérios de cima embaixo. Só não vê quem não quer. Quando Jesus morreu, que o véu rasgou, o sacerdote, eu creio que ele chegou ali. Não pode, irmãos, o Senhor tem misericórdia, Jeová tem misericórdia. Aí entrou algum ladrão aqui, rasgou o véu do templo, não podia fazer isso. Não foi ladrão, que foi Deus. Deus rasgou o véu do templo, de alto a baixo. Olha ali, está à vista. Olha a panela, os outros não podem olhar nela, os outros não podem comer. Olha, está à vista. Aí veio William Branham, teve que mostrar isso para nós, que lá era assim. Ninguém podia entrar no Velho Testamento porque havia um véu, mas quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Agora não só pastor entra, não só o sumo sacerdote, mas entra a prostituta que foi salva, arrependeu, entra o ladrão que se arrependeu, entra lá dentro. Como agora? Antes era o sumo sacerdote que tinha que entrar, meter a mão, diz o profeta, que metia a mão naquela panela de mané, naná, e enchia a boca. E caía maná para todo lado, e o sacerdote comendo, enchendo a boca de maná, comendo para poder sair lá de dentro. E eu comi do maná. Eu comi desse maná. Agora é hora dos crentes da mensagem ter coragem de saber de uma coisa, que o véu foi rasgado e não foi por homem. Nenhum homem rasgou o véu, foi Deus que rasgou o véu dos mistérios. Eu estou falando para você da importância do 7º anjo. É rasgando o véu de cima a baixo, os mistérios, onde eu não sabia o que eram os selos. Eu sabia que o cordeiro tinha aberto, mas não sabia o que era. Mas agora eu pego o livro dos 7 selos, eu já sei o que é. Eu não sabia o que era um trovão, mas eu pego os 7 selos, eu sei o que é um trovão agora. Eu não sabia nada, mas agora passo a saber por quê. Porque está aberto. Está aberto, está rasgado. O véu dos mistérios, Apocalipse 10 foi rasgado. Rasgou, abriu. Quem pode entrar? Só o pastor? Não, entre a igreja toda. Todo mundo pode entrar, tomar posse dessa bênção divina. Só Deus para nos ajudar. Só Deus. Só. Logo o cordeiro abriu outro selo e saiu um cavaleiro no cavalo vermelho. Ele diz, mas isso ainda era algo misterioso quando abriu. Logo continua e diz que no dia antes do soar destes 7 trovões, todos os mistérios seriam revelados. E quando o mistério foi revelado, você vai ver
que ele desceu em forma espiritual sobre o Monte Pôr do Sol, que foi até fotografado, e aquela foi a comissão que Deus deu para o seu profeta, que ao descer dali, ele já foi pregar. De 17 a 24 de março, ele foi pregar sobre os 7 selos e pregou uma coleção de mensagens intitulada A Revelação dos 7 Selos. Mesmo o irmão Branham, eu quero terminar com isso, ele não via o 7º selo aberto. Está escrito aqui? Ele não via o 7º selo aberto porque ele diz, não foi aberto. Ele não via naquele dia. Mas se você ler as mensagens posteriores, vai ver para você ver que ele diz assim, os 7 selos foram abertos. Os 7 selos. Senão ele tinha que viver a vida inteira de nós. Só 6 selos foram abertos. Ele diz claramente, os 7 selos foram abertos. Por quê? O 7º selo estava cumprindo nos dias dele. E o que nós fomos informados aqui na própria mensagem, que quando você está vivendo nesse dia, você não sabe nada daquilo que está acontecendo, daquilo que abriu. Abriu, mas você não sabe. Você está vivendo naquele dia. William Branham está vivendo naquele dia. Paulo vivia naquele dia. Ele não sabia o que era o primeiro selo. Ele pregou tanta coisa que é do primeiro selo. Ele falou da manifestação do homem da iniquidade, do homem do pecado, do filho da perdição. Pertencia ao primeiro selo, mas ele não sabia que era o primeiro selo. Por isso, quando William Branham veio e revelou, sabe qual o problema? É que, diz assim, revelou 6, mas não revelou o 7º. Porque o 7º é o mistério. Está escrito mesmo que é o mistério. Irmão Branham mesmo diz que é o mistério. Parágrafo 137 desta mensagem da voz de Deus. Almas encarceradas hoje ou almas em prisão agora, você toma 137, o irmão Branham já mostra claro que aquele 7º selo foi a vinda do Senhor. Por que ele falou foi? Por que ele não diz vai ser? Gente, tem que ter luz. O próprio irmão Branham foi tolhido por Deus de falar as coisas. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Deus sabia. Isso aí tem que ficar assim, William Branham. Tem que ficar em mistério, porque tem que ter 40 anos ainda para cumprir o tipo que você tem pregado, que assim como Israel saiu do Egito, é o tipo da noiva saindo das denominações. E se Israel saiu do Egito e dentro daquele espaço, 40 anos, morreu todos aqueles pregadores velhos, morreu todos eles, morreu os pais, morreu Datã, Abirão, Coré, morreu tudo. Só sobrou 2. E os filhos deles. Isso é tão importante a mensagem do 7º anjo, que quem vai entrar agora, são os filhos dos que saíram das denominações lá no tempo do irmão Branham. São os filhos. Quer dizer, filhos ministerial. Eu preguei isso esses dias, tem hora que dá medo. Porque eu diz, olha, eu posso não ser eleito, mas se eu estiver morto aqui no deserto, eu vou gerar um eleito no meu ministério e ele vai entrar. E eu vou morrer no deserto. Os ministérios da mensagem no mundo inteiro. Cada ministério gera o eleito e morre os demais tudo no deserto. E um eleito vive. Um eleito, ele sabe da verdade como Josué e Caleb. Só sobrou da antiga geração que saiu do Egito, só 2 de 2 milhões. Agora está escrito na mensagem, o sinal e outras mensagens. É o tipo. Teve que formar o tipo, faz 40 anos, 42 anos agora, mas faz 40 anos que isto aconteceu. A mensagem do profeta nos tirou das denominações. Os 7 selos foi para nos tirar das denominações. Ele nos tirou das denominações. Eu quero ver agora quantos de nós vamos chegar lá. Ele nos tirou de lá. Mas quantos de nós vamos chegar lá? Isso é que nós temos que preocupar. Paulo olhou, creio que é 1 Coríntios, 2 Coríntios 9, 27. Por isso subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo,
Por quê? Porque eu posso preparar um eleito rápido, mas eu não sou. E eleito para arrebatamento não é essa multidão de gente que se vê crendo na mensagem hoje, não. Hoje tem muita gente. Há muita gente crendo na mensagem. Vai sair o eleito. Vai sair o eleito. Eu queria, se eu tivesse uma luz para ver, será qual é o Josué e o Caleb lá do ministério de William Branham que ainda vive hoje? Qual o ministério? Cadê ele? Eu preciso de ver um ministério desse que sabe dessas coisas reveladas, porque eu vim aqui no último tempo, eu sou filho de alguém. Eu sou filho de alguém, mas eu estou gerando alguém. O problema está nisso. Eu sou filho de alguém. Eu vim da mensagem do profeta, mas eu não sou do tempo do profeta. Eu queria ver, cadê o Josué e Caleb daquele dia? Aquele que comeu com o William Branham, aquele que dormiu com o William Branham, aquele que caçou com o William Branham, aquele que viveu com ele, que foi na reunião dele, e que tinha coragem de sair depois lá do irmão Branham e vir para cá e pregar uma coisa que o William Branham não pregou. Estamos à procura de Josué e Caleb. Deus quer encontrar esse Josué e Caleb hoje e depois os eleitos de cada ministério no mundo, cada ministério, cada um de nós pastores preparamos um eleito, dois, não prepara muito não, para o arrebatamento. Aí você fica perguntando assim, mas o que nós estamos fazendo aqui nos 80 hoje? O que nós estamos fazendo? É isso aí, você tem que crer na sua eleição. O irmão Branham diz, eles me perguntam, você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Ele diz, não, eu creio. Eu creio. Para ter certeza eu tenho que te mostrar, mas eu creio. Então que cada um de nós venhamos ter esta fé e viver esta palavra. Eu tenho muita coisa que, irmão, não gosto de passar de 1 hora, já venceu, né? Já venceu. A gente ajuda muitos outros, mas tem muita coisa boa. O Cordeiro estava abrindo selos, quarto selo 66, no final do parágrafo. O Cordeiro estava abrindo selos, porém Deus ainda não o revelaria, porque havia sido deixado para os últimos dias. O Cordeiro abriu cada selo, mas só nos dias de William Branham foi revelado. Foi aberto pelo Cordeiro em todas as eras, mas não foi revelado. Mas aquele Cordeiro, quando virou leão, converteu em leão, que é Apocalipse 5, João ouviu a voz. Não chore, João, porque o leão venceu. Ele diz, o leão venceu. João virou para olhar e viu o Cordeiro. Era 7 eras da igreja. O leão venceu. Não apareceu o leão para João naquele tempo, porque era uma visão. Mas em Apocalipse 10, cumpriu Apocalipse 5. Em Apocalipse 10, é que foi cumprir Apocalipse 5. Foi quando, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocou a trombeta, então aquele leão que foi profetizado, o leão venceu, ele não apareceu em Apocalipse 5, ele apareceu em Apocalipse 10, 3. Ele bradou como leão, em Apocalipse 10, 3. Foi ali que ele bradou como leão, mas foi anunciado que o leão tinha vencido, mas João só viu o Cordeiro. Então guarde bem, são 7 eras da igreja. A importância da mensagem do 7º anjo é que, quando nos dias da sua voz, o mistério de Deus seria revelado. Então, eu não posso crer de outra forma, porque William Branham viveu o tempo exato na terra, pregou o que tinha que pregar para nós. Ele só foi embora porque o próximo ministério agora é ministério da noiva. Perguntar para o irmão Branham, a noiva tem um ministério? De sim, é o ministério da hora. O ministério da hora era a terceira etapa, quando ele estava pregando. Ele diz, é o ministério da hora. Esse é o meu ministério, é o vosso ministério. Pregar esta mensagem. Ele saiu do trono para revelar os selos e revelou para William Branham. O livro não está mais na mão do Pai, o livro não está mais na mão do Cordeiro, o livro estava na mão de William Branham. Quando ele estava lá no Cânion Sabino, aquela espada caiu na mão dele, era a Bíblia. Ele diz, eu só conheço uma espada, e esta é a palavra de Deus. E aquela é a espada do rei, eram os 7 selos. Ele ainda diz, coube perfeitamente na minha mão. O 7º selo, você sabe, ele fala sobre isso.
A espada na mão dele. Coube na mão de William Branham, não na mão do outro William. Na mão de William Branham. Coube. Aquela espada era os 7 selos que tinha tecido e caído na mão dele. Porque Apocalipse 10 ele diz, é o 7º selo. Você lembra o parágrafo? Não lembra para me ajudar? Esse parágrafo você lembra? Não sei se é 127. Apocalipse 10 é o 7º selo. 229 é a festa das trombetas. Muito obrigado. É 229, festa das trombetas. Apocalipse 10 é o 7º selo. Então, isso termina tudo para mim. Porque o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Por isso ninguém está conhecendo o mistério, porque não conhece o ministério de William Branham. O dia que você conhecer o ministério de William Branham, você saberá o mistério dos selos, dos trovões. Você saberá, ao conhecer o ministério do 7º anjo. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de parar e ouvir sua palavra. Nós estamos aqui, Pai, juntamente com o povo, aprendendo. Nós temos que aprender mais um pouco sobre esta verdade. A mensagem do seu profeta para esse dia final. Ajuda esta igreja, me ajuda e ajuda todos os pastores que ouvirem esta mensagem, que eles possam perceber que isso não é o homem, isso é a palavra feita carne. Nesse tempo final, em William Branham, para poder fazer carne depois em nós. Ajuda-nos a ter esta revelação e o povo alcançar esta luz divina, de ver a importância do ministério do 7º anjo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.